Sejam muito bem-vindos ao primeiro JusPod do ano de 2026. JusPod especialíssimo. Que alegria, né? Estarmos de volta. Alegria. Tava com saudade. E aí, descansado? Muito. Eu já tava com saudade Né? dessa bancada. E vamos começar com um grande convidado aqui. Grande pra tratar convidado. De um tema excepcional. Já tem tempo, eu já fiz até Muito. convite público aqui, já tem tempo que eu Sempre. quero que esse convidado venha aqui nos prestigiar. E hoje é uma alegria muito grande, a gente vai falar, 2026, ano eleitoral, vamos abrir o ano de 2026 e abrir o ano eleitoral com das maiores referências que nós temos de magistrado, de direito eleitoral, que está fazendo uma gestão incrível, brilhante, nacionalmente reconhecida, na frente do TRE Bahia, para falar sobre Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia e eleições 2026. Presidente Abelardo, seja muitíssimo bem-vindo ao JusPod. Que honra imensa recebê-lo aqui. A honra é toda minha, com muita alegria, Karina, que eu estou aqui. Eu sei que você já algumas vezes, reiteradamente, já me convidou, mas diante dos compromissos lá no TRE, acumulado também com o trabalho que eu faço como desembargador na seara criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, tive algumas oportunidades do convite, mas não pude corresponder. Mas estou agora, já aqui em janeiro, correspondendo à sua expectativa. Muito feliz de estar na presença de uma advogada que é reconhecida pelo trabalho exemplar que faz na seara eleitoralista, né? E também feliz de estar aqui com a presença de Dr. Matheus, né? Que eu reputo um dos grandes advogados criminalistas da Bahia e que, inclusive, além de ser grande criminalista, joga muita bola. Matheus, ele participa do futebol lá da Mansão dos Magistrados, que eu também participo, e ele é um grande goleador. Eu estou ausente dos gramados há 2 meses. Tá fazendo falta. Por conta de uma fascite plantar, que eu estou cuidando, mas voltarei. E estou muito alegre de estar aqui, contente e disposto aqui a participar dessa forma tão democrática que é a justiça eleitoral. O desembargador, a satisfação, a alegria é toda nossa. Nossa, total. Acho que a hora foi bom eu ter insistido, porque certeza. a hora foi muito oportuna. Estamos abrindo o JusPod com realmente um convidado especialíssimo Nosso e no primeiro, ano né? eleitoral. Então acho que sem dúvida. As expectativas foram mais correspondidas agora no nosso primeiro episódio. Com certeza. E é o primeiro podcast que eu participo, apesar de que honra, viu? Que honra. Tomara que a gente não traumatize, para que ele aceite outros convites. Não faremos isso. Estou muito tranquilo e muito à vontade aqui na presença de vocês. Obrigada. Vou tratá-los de vocês, claro, com dentro certeza. de uma informalidade, né? Com certeza. Vou ficar aqui de Vossa Excelência, porque é costume, doutor Matheus, que faz algumas sustentações lá no Tribunal de Justiça, nós temos essa forma, né, respeitosa de chamar, eu pelo menos chamo todos os advogados e advogadas Exatamente. de Vossa Excelência. Mas vamos deixar essa informalidade por favor, só para os momentos solenes, né? Por favor, presidente. Bom, nosso convidado de hoje dispensa apresentações, mas o currículo é extenso, é um currículo de peso. Eu vou ler rapidamente alguns pontos. O desembargador Abelardo é o atual presidente eleito do TRE Bahia, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desde 2015. 21 de dezembro de 2015. E tem uma memória incrível. Formou-se em Direito pela UFBA em 1984 e já em 1989 foi empossado para o cargo de juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Magistrado de carreira que já percorreu aí diversas comarcas dos rincões da Bahia, mestre pela UFBA, tem mestrado profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania, especialista em processo pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia e em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade Baiana de Direito. Se me permita, um grande centroavante, viu? Então é importante colocar no currículo também. Pode ser inserido. Além das inúmeras condecorações e publicações acadêmicas, contribuições acadêmicas que tem no seu currículo. Presidente, satisfação muito grande. Quero começar esse bate-papo parabenizando publicamente pela brilhante gestão que tem feito. É unânime na Justiça Eleitoral, na Advocacia Eleitoral, o quanto a sua gestão realmente tem sido
significativa, tanto para acesso à justiça, do cidadão, do advogado. Matheus, na Justiça Eleitoral, a gente tem um acesso aos magistrados que chega a ser, assim, de uma tranquilidade, de uma gentileza. Quando você vai despachar memoriais, os memoriais já estão impressos na mesa. Eles sabem de todas as causas, sabem de tudo que está sendo colocado. Então, é realmente muito especial. E a sua gestão, presidente, é marcada por isso. Não à toa, o TRE da Bahia tem sido reconhecido nacionalmente, tem recebido diversas premiações e homenagens do CNJ. 7 premiações esse ano. 7 premiações, imagine, só esse último ano. E tivemos aí inteligência artificial, também destaque nacional. Foi desenvolvido Primeiro o lugar em RoboJanos. tecnologia em todos os estados da federação. Em todos os estados da federação, a parte de capacitação. Então, realmente, parabenizá-lo e Divulgação agradecer. de informação, né? Acesso em todos os lugares. A gente acompanha aqui, está cometida rodando essa Bahia toda, levando essas informações. Então, tem realmente sido uma gestão de destaque. E é um reconhecimento tanto da nossa classe de advogados, como da população que vai sentir isso agora nas eleições, mais uma vez, o trabalho que o TRE tem feito, como em âmbito nacional. Então, parabenizá-lo e agradecer pela excelente gestão, presidente. E fazendo parêntese, quando eu sei que o currículo é um pouco extenso, mas eu não gostaria de esquecer que antes de ser magistrado, eu fui servidor do Tribunal de Justiça. Entrei como estagiário, fui datilógrafo, fui agente administrativo, fui encarregado de gráfica de Xerox, fui advogado do IPRAGE e, por fim, entendi de fazer o concurso para a magistratura. Então, já são aí mais de 40 anos servindo ao Tribunal de Justiça, meu amado Tribunal de Justiça da Bahia, e eu teria que fazer essa ressalva. E também, Karina, esse agradecimento eu tenho que estender a todos aqueles que participam da minha gestão. Sim. Eu sempre digo que eu sou o presidente do TRE, mas ninguém faz nada sozinho. Então, eu não sou centralizador, eu sou descentralizador e preciso da ajuda de todos os membros da Corte, do meu vice-presidente corregedor, que é o desembargador Maurício Kertzmann, que no dia 9 de abril estará tomando posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu estarei me despedindo. Dos desembargadores que compõem a Corte, todos os desembargadores, desembargador Ricardo Maracajá, desembargador Danilo Luiz, que esteve aqui, desembargador Pedro Godinho, que é o nosso ouvidor, que também esteve aqui, desembargadora Maísia, que é a juíza federal, do desembargador Mércio, que é substituto, do desembargador Dirley, que também é substituto, também esteve aqui com vocês. Eu assisti o podcast dele. Que honra. Do nosso procurador regional eleitoral, doutor Cláudio Guzmão, que realmente faz um trabalho fantástico à frente do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, e do desembargador Moacir Pitalima. Esse eu não poderia esquecer. Imagine se eu esqueço o nome do meu amigo desembargador Moacir Pitalima, que está à frente da nossa Escola Judiciária Eleitoral. Porque a Escola Judiciária Eleitoral, quando eu tomei posse como presidente, pertencia à presidência. Mas eu entendi que era viável que a Escola Judiciária ficasse com alguém que lida com a docência. E o desembargador Moacir, ele é um professor, ele conhece tudo de docência e hoje está à frente da escola, desde quando eu assumi, fazendo um brilhante trabalho na nossa Justiça Eleitoral. Então, é um trabalho, Karina, conjunto, um trabalho onde eu todo dia digo, os servidores e as servidoras, os juízes e as juízas do Tribunal Regional Eleitoral são o alicerce do Tribunal Eleitoral. Eu apenas sou aquele gestor. Tem que ter o gestor, tem que ter o engenheiro para tocar a obra, mas nós temos servidores, servidoras, juízes e juízas seletos que realmente engrandecem diuturnamente o nosso Tribunal Regional Eleitoral. Então, a parcela é de contribuição, é de união, e o trabalho resulta em todos esses prêmios que eu ainda não citei, mas vou citar os prêmios que nós ganhamos ao longo do ano de 2025.
Não, sem dúvidas. E aqui eu volto com o relator. Realmente, o trabalho do TRE, tivemos a honra de receber aqui alguns dos desembargadores, mas, como um todo, é uma composição que tem feito um trabalho espetacular. Mas quero iniciar nosso bate-papo perguntando por que esse ano, de 2026, nós temos eleição para presidente, governadores, senadores e deputados. Para o Tribunal Regional Eleitoral, qual a diferença de uma eleição como nós vamos ter agora, gerais, para as eleições municipais? Olha, para mim a eleição é igual tanto a eleição municipal como a eleição majoritária e proporcional para presidente, senado, governador, deputados federais e estaduais. É o mesmo trabalho, apenas assim, nós temos que fazer uma leitura diferente do que é uma eleição municipal e do que é uma eleição que não envolve município e vereador. Eu acho mais apaixonante uma eleição municipal. Ela é mais envolvente do que a eleição que se dá com relação ao presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. O clima é mais tenso, precisa de uma segurança maior, de uma atenção maior da Justiça Eleitoral em todos os 417 municípios da Bahia, nas 199 zonas eleitorais. Então, nós fizemos uma eleição municipal em 2024, onde a eleição foi tranquila, onde a eleição foi ordeira e foi segura. E essa é a nossa função da Justiça Eleitoral, fazer com que a eleição seja transparente, segura, ordeira e cômoda para o eleitor baiano. E nós conseguimos nessa eleição pretérita. E tenho certeza que a eleição agora, de 2026, vai ser no mesmo modelo, porque isso se chama planejamento. O TRE só busca fazer tudo dentro do seu planejamento. Em outubro agora de 2025, nós fizemos o Planel. O Planel é um planejamento das eleições de 2026, onde reunimos durante 4 dias todos os servidores, secretários, comissões capital, interior, chefes de cartório, servidores de cartório, todos aqueles envolvidos no pleito eleitoral, para que o que foi que fizemos de errado e precisamos corrigir na eleição municipal. O que é que podemos fazer para melhorar o atendimento ao eleitor? O que é que precisamos fazer para a acessibilidade do eleitor? O que é que precisamos fazer para que os juízes eleitorais tenham um maior suporte e os servidores do Tribunal Regional Eleitoral? Fizemos isso, um planejamento. Um planejamento, Karina e Matheus, que, para vocês terem uma ideia, nós colocamos em torno de 60 servidores no dia da eleição só para ter contato com o juiz eleitoral e o servidor eleitoral para tirar qualquer tipo de dúvida, para corrigir qualquer situação que aparecesse para nós. Colocamos uma central de Polícia Militar, Polícia Civil, Superintendência da Polícia Federal, Neoenergia, Embasa, todos aqueles segmentos parceiros que ajudam antes da eleição e durante a eleição e após a eleição. Então, isso é planejamento. Perfeito. O procurador regional eleitoral, doutor Cláudio Guzmão, que é muito meu amigo, e que eu digo assim, que ele tem mais tempo de eleitoral do que eu, porque ele é um eterno procurador eleitoral, ele diz que ele usa a seguinte mensagem: o milagre sempre acontece. O milagre sempre acontece. E eu digo a ele, o milagre só acontece, Cláudio, porque nós temos servidores de ponta. Nós temos servidores e servidoras, juízes e juízas seletos, que vestem a camisa da Justiça Eleitoral, vestem a camisa do TRE para fazer um trabalho de planejamento, e o resultado é eleições tranquilas, ordeiras e super seguras. Perfeito, presidente. Até já pegando essa linha que o senhor mencionou aqui, né, da sua gestão, tudo que o senhor
construiu e trouxe aqui. Queria que o senhor destacasse um pouquinho, né, nesse período da sua gestão, justamente essa mudança que a gente destacou aqui, que foi bem notada, né, no meio, não só para os advogados, como para os cidadãos, para todos que se sentiram até um pouco mais próximo da Justiça Eleitoral. Então, eu queria que o senhor destacasse como é que tem sido a sua gestão, tudo que foi feito para justamente trazer mais perto o eleitor, trazer mais perto o advogado. Tem uma mudança que foi realizada, e aqui eu quero até dizer sobre a reinauguração da sede principal do TRE, que vai ter agora no dia 30 de janeiro, uma mudança que o presidente vai poder falar muito melhor do que eu, que é física e visual para nós advogados que atuamos na Justiça Eleitoral, que é ser colocados no mesmo patamar na sessão de julgamento. Isso é simbólico, mas representa a postura do TRE. Né? Então, acho que isso... Eu, antes de responder a pergunta de Matheus, eu vou fazer um complemento da pergunta da indagação anterior. Porque eu acabei me envolvendo com o clima de uma eleição municipal, que eu acho apaixonante. E esqueci de dizer que, na eleição agora de 2026, a responsabilidade recai mais sobre o segundo grau. Sim. Porque os registros de candidatura vão ser feitos pelo segundo grau, os recursos de propaganda, tudo envolve mais o segundo grau. Quando é eleição municipal, envolve mais o juiz zonal. E a corte fica mais responsável para julgamento desses recursos de registro, de impugnação. Posteriormente, agora nós estamos julgando AIGE, AIME, né? Esses processos de gênero, né? De violência, fraude à cota de gênero, que nós julgamos só em junho, para terem uma ideia, 415 processos. Em junho. Muito processo. Depois eu vou passar os dados, que são quase 35 mil processos nós julgamos esse ano. Esse ano de 2025, até dezembro de 2025, nós julgamos 35 mil processos, sendo que 33 mil aproximadamente pelos juízes zonais. Sim. E 2.500 processos pela corte, com decisões de colegiado e monocráticas. Mas agora, respondendo a pergunta de Matheus, né, e que foi secundada pelo complemento de Karina, na verdade, a minha gestão eu procurei, como magistrado de carreira, que sou 36 anos de magistrado de carreira, eu procurei corrigir algumas situações e me aproximar mais do juiz. Porque quando eu era lá, magistrado de primeiro grau, eu sentia aquele ato, aquele abismo entre o juiz e o TRE. E os membros do TRE, presidente, vice-presidente, os desembargadores, que na época eram chamados de, não desembargadores, de membros da corte. Sim. E quando eu assumi a presidência, eu disse, eu vou aproximar mais, eu quero me aproximar dos juízes. Eu sou juiz de carreira, eu quero me aproximar dos juízes, das juízas, dos servidores, das servidoras, porque eu também fui servidor. Sim. Eu sou servidor, né? Por que eu sou servidor? Porque o TRE é para servir. Nós estamos para servir a sociedade. Então, eu quis me aproximar mais, primeiro, daqueles que estão ao meu lado, ao meu redor, juízes, juízas, servidores e servidoras, buscando capacitação dos servidores, dos juízes, buscando dar estrutura, porque não podemos só cobrar, temos que dar estrutura aos juízes, temos que dar estrutura aos servidores. E buscando a capacitação com ciclos de palestras, né? E também a aproximação com os eleitores. Porque o nosso fim princípio é trabalhar para o eleitor e para a eleitora, para o candidato e para a candidata. Esse é o fim da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. Então, buscamos essa aproximação. E como fazer essa aproximação? Vamos ter que ir para o interior. Vamos deixar essa situação de encastelamento, de ficar aqui no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, aqui na nossa sede, no CAB, né? Com ar-condicionado, com tudo, não. Vamos aos rincões da Bahia. Como nós temos 417 municípios e 199 zonas, é muito difícil poder atingir a todos. Então, o objetivo foi o quê? Regionalizar. Começamos por Conquista,
fomos a Ilhéus, fomos à Feira de Santana, fomos a Juazeiro, fomos a Mucugê, fomos a vários locais onde tentamos reunir os juízes da região, os servidores da região e também os advogados, que como eu venho da advocacia, eu busquei essa aproximação com os advogados. E aqui eu faço um registro. Matheus, Karina tem a expertise de funcionar na Justiça Eleitoral, né? Conhece muito bem, mas eu digo, a cada dia que eu vou ao tribunal, eu me sinto mais feliz de lidar com os advogados e advogadas eleitoralistas. Primeiro, é um privilégio ter advogados e advogadas que realmente se dedicam, estudiosos, de conhecimento largo, entendeu? E que tem uma coisa que é muito incomum nas outras searas. Estão ali na sustentação, divergindo, lutando para tentar que sua tese sufragada seja entendida, mas acabou a sessão, todos estão unidos, todos estão buscando um bem maior. Quando eu não vejo isso, Matheus, principalmente na seara criminal, eu não vejo essa união, essa forma coesa dos advogados quando estão ali sustentando e também na seara civil. Então, eu valorizo, eu parabenizo diariamente aos advogados e às advogadas eleitoralistas pela união, pela forma de civilidade que conduzem as suas sustentações no tribunal. É lógico que tem um ou outro que pode querer fugir à regra, mas a grande maioria dos advogados e advogadas que laboram lá na Justiça Eleitoral são advogados realmente de escola, que merecem toda a minha atenção e todo o meu prazer de dizer que estou feliz em estar ali presidindo uma corte onde há uma harmonia. Não é só a harmonia dos membros, não, mas a harmonia também com os advogados que estão ali diariamente. Perfeitamente. E é uma verdade, é uma realidade que nós temos mesmo. E acho que isso também é fruto de como o TRE se posiciona, né? Esse clima amistoso, de ser muito... A gente é muito bem tratado no TRE, a gente é muito bem recebido sempre. É um tribunal de portas abertas. Mas essa é a nossa obrigação, de tratar todos bem, né? Exatamente. E assim, eu tive que me adequar, Karina, porque eu venho do Tribunal de Justiça, onde nós temos que abrir a plataforma de atendimento, né? Sim. Então, no sistema, nós abrimos uma data de atendimento para os advogados, então todos são agendados, ou presencialmente ou virtualmente. Mas no TRE é diferente. No TRE eu atendo o advogado até no corredor, porque os prazos são exíguos, as sessões são muitas sessões, e é muito difícil o advogado ter condições de falar com todos os 7 membros, né, que compõem o TRE. Então, assim, quero falar com o presidente, não agendei, eu tive que me adaptar. Lá eu não tenho agenda, lá eu atendo todos os advogados. Agora, muitas vezes eu estou saindo para a sessão, me deslocando do gabinete para a sessão, quando o advogado disse, doutor, queria falar com o senhor, o senhor vai fazer seus embargos auriculares aqui andando, mas eu não vou deixar de atender os advogados. É importante falar para o nosso público que está nos assistindo, muitas pessoas não atuam nem no Poder Judiciário, nem na área eleitoral, mas quando a gente fala que nós advogados somos bem recebidos, naturalmente todo mundo quer ser bem tratado, mas quando falamos isso, estamos falando de algo muito maior, que é acesso à justiça. Porque quando um desembargador, um presidente de um tribunal recebe um advogado, o advogado está sendo um porta-voz ali do direito de alguém. Então, realmente, a gente precisa criticar quando há críticas ao Poder Judiciário, e por vezes acontece, e é natural, né? Nada é perfeito. Faz parte. Mas também é importante... A crítica construtiva. Exato, é importante a gente reconhecer o bom trabalho, e acesso à justiça é fundamental. A linguagem acessível, a conscientização, a justiça de portas abertas, isso faz com que a gente consiga ter esse diálogo, né? E às vezes até algo simbólico, mas que muito diz, que é colocar o advogado
fisicamente no patamar dos magistrados e do procurador. Inclusive agora com a reinauguração que faremos no dia 30 da sede, né, que essa sede foi implementada em 98, na gestão do desembargador Amadiz Barreto, né, e ela precisava de uma reforma. Né. Começou com o desembargador Roto, fazendo estudos, desembargador Jataí, desembargador Roberto, né, foi assinado o termo para a necessidade realmente de se parar com aquele prédio para realmente melhorar, porque estava numa situação de reforma urgente. Ficamos lá no outro lado, onde seria a Justiça do Trabalho, né? Com aquele módulo ali, e tentamos ali adaptar, mas graças a Deus tudo deu certo. Uma sessão num espaço pequeno, né? Mas nós conseguimos, né? Até que o prédio possa ser inaugurado. Esse prédio já estava há mais de quase 1 ano e meio sem a entrega, né? E aí conseguimos dar uma celeridade na obra e vamos entregar no dia 30 agora, e todos agora, eu aproveito a oportunidade para convidar todos os advogados, todos aqueles que estão participando aqui do JusPod, para que possam participar no dia 30, às 10 horas. Todos estão convidados para a reinauguração do nosso auditório e toda a sede administrativa, e fazer uma colocação de que, quando o prédio estava sendo reformado, uma das minhas preocupações foi que na sala de sessões, que está belíssima, belíssima, ela ficasse os advogados e advogadas no mesmo patamar dos membros da corte. Porque, não sei se vocês se recordam, a sala de sessões anterior, o advogado ficava no púlpito abaixo dos membros da corte. Então, eu não vejo motivo para que o advogado não esteja em igualdade de condições com aqueles que estão lá para cumprir o seu mistério. Então, foi um pedido meu a parte dos engenheiros, né? Pedi aos engenheiros do TRE, juntamente com quem estava efetuando a construção, para que modificasse aquele perfil e também colocasse um elevador para aqueles advogados que tivessem dificuldade em subir para o púlpito. Então, essa foi uma situação que eu vislumbrei de equidade. Foi uma escolha, eu acho que muito representativa e inteligente, que reproduz a gestão que tem sido feita. Presidente, um aspecto que eu acho que muitos eleitores estão nos ouvindo, acho que é importante falarmos sobre cadastro eleitoral. Temos um prazo de fechamento, temos algumas datas importantes que o eleitor precisa se atentar nas eleições, mas a primeira delas, a primeira data, é o fechamento do cadastro, dia 6 de maio, né? Então o eleitor tem até o dia 6 de maio. Queria lhe pedir para poder falar sobre o cadastro eleitoral e a importância, né, de se atentar a esse dado aos eleitores, mas emendar também com a questão do título eleitoral digital, presidente. Hoje tem serviços que são disponibilizados de forma digital, tem a possibilidade do título eleitoral digital, que tem sido cada vez mais... Título NET, que tem sido cada vez mais utilizado pelas pessoas, e até nesse trabalho itinerante do TRE, eu queria perguntar ao senhor como esse título eleitoral digital ele tem sido disponibilizado para pessoas de comunidades de maior vulnerabilidade, que não têm um acesso tão fácil, porque tem serviços digitais que são importantes e que podem ser disponibilizados dessa forma. E também quanto à questão do cadastro biométrico, que foi iniciado lá na pandemia, precisou ser interrompido, e se há uma previsão de retomada, enfim. Só para a gente deixar o eleitor pronto para começarmos esse ano eleitoral e atento ao dia 6 de maio, que encerra o prazo para cadastro. Vamos separar em partes, né? Vamos lá. Primeiro, data. A data é 6 de maio, agora próximo, é a data de fechamento do cadastro eleitoral. Então, assim, eu peço a toda a imprensa baiana, conclamo, que façam um trabalho de veiculação de que o fechamento vai ocorrer, não vai ter postergação de prazo, será no dia 6 de maio. Esse prazo fechou
o eleitor e a eleitora só poderá ir ao TRE para conseguir segunda via e certidões e mais nada com relação. Por que eu falo de conclamar a imprensa baiana para que os eleitores se desloquem antes do dia 6 de maio? Porque é costume do baiano, é costume do brasileiro deixar tudo para a última hora. Eu não vou dizer não, que eu também faço minha meia-culpa, deixo algumas coisas para a última hora e aí acaba não acontecendo e acaba eu pagando até multa. Então, no caso da Justiça Eleitoral, nós temos que realmente, até o dia 6 de maio, cumprir o seu dever cívico de regularizar, ou fazer seu alistamento, ou fazer sua regularização. Para você ter uma ideia, Karina e Matheus, na eleição passada municipal, nós tivemos quase 1.600.000 títulos cancelados. Nós conseguimos fazer um trabalho massivo na imprensa e conseguimos quase que metade desses títulos nós conseguimos regularizar. Agora nós temos em torno de 600.000 títulos, 460.000 títulos cancelados, que nós precisamos regularizar até o dia 6 de maio. E aí pergunto, como fazer? Eu tenho que ir para o TRE? Quais são as ferramentas que o Tribunal Regional Eleitoral dispõe para o eleitor, para a eleitora? Então, vamos lá. Primeiro, você pode utilizar o título NET. O título NET, você pode fazer alistamento e você pode fazer qualquer tipo de regularização que você queira no seu título. Você pode pedir certidão, você pode pedir segunda via, você pode pedir mudança de endereço, tudo você pode fazer pelo título NET. Só não pode fazer a biometria. A biometria tem que ser presencial. E você fazendo no título NET o seu alistamento, você terá 30 dias para ir até um cartório eleitoral para fazer sua biometrização. Para ter uma ideia, nós temos hoje quase 95% de eleitores e eleitoras biometrizados na Bahia. 95% já? 95%. Muito bom. Então, nós estamos lutando para ver se aumenta esse percentual, né? Com o trabalho que o TRE está fazendo de parcerias com prefeituras, né? Nós temos um caminhão itinerante, que o caminhão fica rodando os rincões da Bahia, alguns bairros aqui da periferia, né? Nós fizemos um termo de cooperação com o prefeito municipal, com 10 prefeituras bairros, para que o eleitor não saia do seu bairro e vá para o TRE. Ele lá no bairro, ele faz seu alistamento, sua regularização eleitoral. Nós fizemos um termo de cooperação com a Secretaria de Educação, com o Governo do Estado da Bahia, onde, naquela época, nós fizemos 4 maiores colégios de Salvador. Esses 4 maiores colégios, nós levamos o kit para os colégios estaduais, os maiores daqui de Salvador, e lá o aluno não precisava sair. Ele, no momento daquele intervalo de aula, ele descia e fazia seu alistamento eleitoral, podendo levar seu tio, podendo levar sua mãe, podendo levar seu irmão. Excelente. Então, foi um trabalho que nós fizemos com o governo do Estado da Bahia. Fizemos também com o secretário o Dr. Felipe, secretário de Direitos Humanos, também uma parceria, né, um projeto com ele para levar as comunidades em situação de vulnerabilidade, onde incluímos o PID, né, fizemos os termos de cooperação de ponto de inclusão digital, né? Então facilita para que aquela pessoa que não tem um computador possa utilizar o computador, que é do TRE, que é do Tribunal de Justiça, que é do TRT, que é do Governo do Estado, para poder fazer a viabilização, primeiro até de consulta, e poder também fazer seu título. Temos o SAC, né? Pode se dirigir para o SAC. Temos o TRE, está lá, inclusive passei por lá mais cedo, estava vazio. Então, vamos procurar a Justiça Eleitoral, não vamos deixar para o dia 6 de maio. E parece engraçado, porque vai realmente no dia 6 de maio ter fila. Tá, deixa eu falar. Estaremos lá
estaremos lá. Agora tá vazio, hein, pessoal? É Aproveita. importante a hora de correr agora, né? A hora de correr agora. Dia 6 de maio, quem deixar para a última hora vai pegar fila. Mas é importante, presidente, porque isso que o senhor mencionou aqui faz parte, né, do investimento em parcerias que a Justiça Eleitoral tem feito com vários órgãos, várias instituições. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas parcerias, o que isso tem gerado de contribuição. Acrescentar só que nós temos também Sim. um robô, né, Maia, que é um robô que troca informações Sim. com o eleitor. O eleitor entra no Zap, né, Em no tempo WhatsApp, real ele fala. e ele vai fazer uma pergunta, como você faz hoje uma consulta em Embasa, a Sim. Energia. Já vai tirando dúvidas. Né? E vai tirando dúvidas Perfeito. do eleitor. Então nós temos o robô Maia para essa finalidade. No próprio site do TRE... Tem um número, eu tenho que pegar aqui o número, é o 3373-7000. 33737000, vocês vão conversar aí com o robô Salvador, Maia. né? 71. Sim. Podem tirar dúvidas Todas as Com o robô dúvidas, sobre as Maia. eleições, Conversar com o robô prazos, Maia, justiça tirar Datas, eleitoral, né? Tudo. para não deixar para a última hora. Então temos também o robô Janus, mas é um robô que já serve para outro tipo de tecnologia Sim. que nós utilizamos para prestação de contas e utilizamos também o robô Janus para a parte de registro de candidatura. Para ter uma ideia, Importante. nós tivemos na eleição pretérita 35 mil registros de candidatura de vereadores e vereadoras e 1.200 de prefeito e prefeitas. Tudo foi feito pelo robô Janus. Aqueles registros que Sim. estavam dentro dos padrões, né, com parecer do Ministério Público, que também utilizou o robô Janus. Sim. Então, o magistrado verificava se todos os requisitos estavam ali, né, formados, e, através do robô, um clique, ele fazia o registro. Já resolvi. Era uma sentença Otimização, né, que já saía com certidão, com expedição, com publicação, com tudo feito pelo robô. Então, é tecnologia para o bem. Com É certeza. tecnologia para ajudar, exato. né? Ajudar o servidor, ajudar o magistrado e ajudar o eleitor. Diga-se né? de passagem, Matheus, desembargador Danilo Costa esteve aqui e falou sobre esse robô Janus, essa tecnologia que não só tem otimizado o trabalho do TRE da Bahia, mas tem sido reconhecido nacionalmente, sido fruto de prêmio, né, para o TRE da Bahia e tem sido replicado em outros tribunais de outras regiões. O robô Janus foi copiado por sido quase feito. todos os estados da federação, E com desenvolvido exceção de São Paulo. São Paulo desenvolveu o próprio robô dele. Mas o Janus foi copiado, e aqui eu tenho que fazer um registro, foi feito na administração do desembargador Roberto Mainardi. Mas que ao entrar como presidente, porque eu assumi interinamente, depois eu fui escolhido como presidente do TRE, porque o desembargador Maurício não quis bater chapa comigo, ele disse que amigo não bate chapa, então ele me possibilitou ser presidente. Eu dei continuidade ao trabalho do desembargador Roberto com relação à tecnologia. Tanto é que nós ganhamos o prêmio do CNJ de primeiro lugar em tecnologia, né, nos TREs do Brasil e quinto lugar nos TREs de todos, tanto estadual, federal, né? E então mostra que o TRE está muito à frente em termos de tecnologia. Então é um investimento que também fizemos lá no nosso TRE da Bahia. Esse é um aspecto que, quando a gente fala em inteligência artificial, sobretudo em ambiente eleitoral e político, é um tema pujante que está cada vez mais se modificando e, inclusive, por isso, tiveram diversas resoluções para tratar justamente dessa questão de como a inteligência artificial ela tem pautado, inclusive, campanhas eleitorais e, como o senhor muito bem colocou, tanto para o bem como para o mal. E o que eu queria lhe perguntar, presidente, em relação ao uso de inteligência artificial. Claramente estamos vendo que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia tem se preocupado em capacitar servidores e também em desenvolver tecnologias. Por outro lado, nós temos também a utilização de inteligência artificial, seja para desinformação, que se chama de fake news, seja com a manipulação de imagem e som, que é conhecida como deepfake, que é algo que não é permitido sem uma indicação de que aquilo é inteligência artificial hoje pela Justiça Eleitoral.
Basicamente é quando você pega a imagem de alguém, você manipula e, digamos, por exemplo, bota ela falando algo que não aconteceu. Ou a gente vai falar depois da participação da mulher deep nudes, que é a utilização objetificada da mulher, que mexe ali a imagem, erotiza algumas candidatas. Tabata Amaral, Marina Helena também aqui foram vítimas disso. Tivemos Kamala Harris lá nos Estados Unidos, que foi vítima de deep nudes, né, que é uma deepfake. Então, a inteligência artificial ela vem para o bem e vem para o mal. Também. O que eu queria perguntar para o senhor é qual é o maior desafio nesse aspecto de desenvolvimento de inteligência artificial, de desinformação, de deepfake, que o senhor enxerga para as eleições que estão por vir, de 2026, e como o tribunal tem se preparado, né, para lidar com isso? Eu vou ser muito sincero. Na eleição municipal, na eleição pretérita, nós estávamos muito preocupados. Né? Todos os tribunais e também o TSE. Uhum. E, a primeiro passo, eu criei uma comissão no combate à desinformação, ao deepfake e ao fake news. Mas pouco foi utilizado. Nós ficamos até surpresos que os fake news, na eleição para prefeito e vereadores, ela foi muito diminuta. E o rastreamento que foi feito pelo TSE e que foi repassado pelos TREs foi muito pouco. Eu esperava algo maior, porque a preocupação era grande da ministra Carmen Lúcia com relação ao IA, a inteligência artificial para o mal. Né? E nós todos sabemos disso. Agora, estamos também preocupados, tivemos várias reuniões com a ministra, né? Ela tem feito um trabalho muito valoroso com relação ao combate à desinformação, entendeu? Mais ainda até com relação às mulheres, entendeu? Um combate com relação às mulheres que pretendem um espaço dentro da justiça eleitoral, não é? E esse trabalho está sendo feito, um trabalho correlato com os TREs. A preocupação nossa é grande, nós estamos tendo reuniões, não digo diariamente, mas periodicamente com o TSE, para que passe informações, porque tudo passa pelo TSE e tudo é filtrado e passado para os TREs. Mas nós também temos nossa comissão no combate à desinformação. Então, aqueles que acharam que poderiam ou podem utilizar do IA para macular a imagem de candidatos e candidatas, pensem duas vezes, porque realmente o TSE e o TRE da Bahia está focado no combate a essa desinformação e essa deslealdade que é. Porque se trata de uma deslealdade àquele que está concorrendo. Perfeito. Vou emendar uma outra pergunta, ainda falando sobre inteligência artificial, Matheus, que sobre... Bom, a gente está falando sobre algo que modifica e está cada vez mais aprimorada. Né? A gente tem hoje... mais de 50 mil inteligências artificiais, ferramentas. Ninguém consegue dar conta de tudo isso. Não tem como, né, alguém dar conta de tudo isso. Então, naturalmente, o cenário mundial, nacional e também político está mudando o tempo inteiro. O que eu quero lhe perguntar, presidente, nós temos, em âmbito eleitoral, uma normativização, por vezes, por meio de resoluções. A ministra Carmen Lúcia, quando... houve as novas resoluções que trataram, inclusive, dessa preocupação quanto à inteligência artificial, que ela disse que ela não ia ser juíza de um mundo caduco quando saíram as novas resoluções, e é uma forma de normativizar pelo judiciário. Tem quem critique, porque quem deveria editar normas seria o Poder Legislativo. Só que a gente sabe que o próprio trâmite do processo legislativo ele não permite que haja uma modificação com o tempo que muitas vezes é necessário, sobretudo num cenário eleitoral e político. Então, eu queria perguntar a opinião do senhor quanto a isso, quanto a essa normativização da justiça eleitoral por meio de resoluções. A normatização é apenas uma padronização que é feita pelo TSE. Tem que ter a resolução. Nós temos um Código Eleitoral, né? Mas as mudanças que são realizadas ao longo de uma eleição a outra,
precisam de alguns aprimoramentos, algumas modificações. E a resolução tem essa finalidade, que é o quê? Padronizar com todos os servidores, todos os juízes e todos os tribunais dos estados. Imaginemos, se o Tribunal da Bahia não tiver um procedimento a seguir, ele segue da forma que ele deseja. O Tribunal de São Paulo segue de uma forma diferente. Os prazos são exíguos, né? Existe um calendário de propaganda, existe um calendário do passo a passo da eleição. Então tem que ter uma resolução. E outra coisa que eu acho que aqueles que divergem desse pensamento seu e que eu estou aliado, de que tem que ter resolução, esquecem que o TSE convoca todos os segmentos da sociedade, e agora está fazendo, vai ter uma audiência pública que vai ser realizada lá em Brasília, convocando todos os segmentos da sociedade para que digam o que desejam nessa nova resolução, o que é que precisa ser feito. Mas a ministra tem que fazer um procedimento, ela tem que fazer uma resolução para todos os estados da federação, para que todos sigam a mesma linha, os mesmos prazos, né? E o Código Eleitoral, ele não verifica algumas nuances que acontecem e que precisam, vamos lá, a questão do IA. Se não houver uma resolução para barrar, aí cada estado faz da sua forma, quer dizer, o TRE da Bahia toma a posição que ele achar que é melhor. O Tribunal de São Paulo adota outra providência. Quer dizer, você não vai ter uma situação de unidade, de uniformidade. Nem né? de segurança jurídica. Nem de segurança jurídica. Que o escopo maior é a segurança jurídica. Sobretudo num país com uma diversidade demográfica e uma densidade geográfica como o Brasil. Agora, algumas situações das resoluções, elas são realmente discutíveis, né? Que podemos ponderar, que poderia ser assim ou de outra forma. Mas dizer que o TSE está adentrando numa seara que pertence ao Congresso Nacional, me desculpe, mas está completamente equivocado. Perfeito. E é isso que talvez seja por isso que eu até tinha feito essa pergunta, porque eu acho interessante que a característica da sua gestão... Perdão a Karina e Matheus, tem horas que eu falo em demasia e acabo não respondendo uma das perguntas. Não, é importantíssimo, inclusive trazendo assim sempre mais informações, que é o nosso objetivo aqui. Com certeza. E, na verdade, porque talvez agora fique melhor até para que a gente possa esclarecer, justamente que isso que o senhor acabou de mencionar faz parte desse investimento de parcerias com várias instituições. Exato. Que isso acaba aproximando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas parcerias com o próprio TRT, com prefeituras, com o governo, com a defensoria, para, por exemplo, lavar com a própria OAB. Com a OAB, com relação aos advogados dativos, Sim. Fizemos com a OAB, eu estive lá com o Hilarião, porque a presidente Daniela, nesse dia, ela estava viajando, e aí nós fizemos o termo de cooperação com a AB para que tivéssemos os advogados dativos na Justiça Eleitoral. Porque nós sabemos da dificuldade que é alguém conseguir, no interior, né, um advogado para fazer a sua defesa. Né? Então, nós propiciamos essa situação. E a Defensoria também Pública, nós fazemos várias tratativas, vários termos de cooperação, TRT com relação à cooperação entre os tribunais, né? Fizemos vários termos de cooperação com o Estado, no caso do PID, né? Do Ponto de Inclusão Digital, onde nós conseguimos levar o TRE para vários rincões, pessoas numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, existe um pensamento do TRE de realmente ter uma participação efetiva com as outras instituições. Nós não podemos ficar, e que eu aqui vou dizer a vocês que eu fico meio chateado, constrangido, triste, quando eu ouço a sociedade dizer o TRE faz uma boa eleição. O TRE não vive só de eleição. Fica parecendo que só trabalha em eleição, né? Depois não faz mais nada. Não vive só de eleição. E acabou a eleição, nós estamos fazendo planejamento para a próxima, sim, porque esse é o nosso desiderato. Mas nós temos que também trabalhar
com a escola judiciária para ir nas comunidades originárias, nas comunidades de quilombola, que nós fomos só esse ano em 11 comunidades, 8 comunidades quilombolas e 3 comunidades originárias, onde nós levamos toda a nossa expertise do TRE para tirar dúvidas, para saber quais são os reclamos da comunidade quilombola, quais os reclamos da comunidade indígena, as dificuldades que eles têm de deslocamento. Conseguimos lá em Olivença, na comunidade indígena, fazer a inserção de uma sessão eleitoral, onde eles não precisaram se deslocar de lá da comunidade para votar em Ilhéus, porque eles tinham que se deslocar para Ilhéus. E outras comunidades que existem, né? Um universo de 417 municípios. Mas tentamos, através da corregedoria, o desembargador Maurício, meu vice-presidente corregedor, fez 2 audiências públicas belíssimas. Uma foi em Porto Seguro e a outra foi agora em Praia do Forte, onde nós ouvimos todos os segmentos da sociedade. Que ótimo. O que é que vocês têm a dizer ao TRE? O que é que precisa melhorar, né? Quais são as sugestões? Precisa melhorar? Qual é a crítica que você tem? Entendeu? Inclusive, eu estive em Praia do Forte, saindo de um evento para participar, que eu não podia me furtar de ir para a audiência pública que o desembargador Maurício estava fazendo em Praia do Forte, e uma senhora foi fazer uma entrevista e falou uma série de situações na entrevista e chegou ao meu conhecimento. E eu fui perguntar a ela, a senhora, por que não me passa o que a senhora tem de informação, o que a senhora acha que o TRE fez ou não fez? O que tem a contribuir? Quando ela começou a falar, eu disse, mas o TRE fez isso, o TRE fez isso, o TRE faz isso. Eu não sabia. Ela pediu para fazer uma nova entrevista para dizer da alegria que ela estava em saber que o TRE estava levando as ferramentas para os eleitores e para as comunidades quilombolas e originárias. Então, o TRE faz um trabalho que não é só de eleição. O trabalho da nossa escola judiciária é um trabalho assim que eu tiro o chapéu. É um trabalho espetacular de levar as informações que nós precisamos levar para o interior. Por isso que eu digo, minha gestão não foi gestão de Salvador. Minha gestão foi sair desse encastelamento do CAB e ir para... Não digo que fui a todos os municípios, que é impossível, mas de tentar ouvir os reclamos dos nossos jurisdicionados. Né? Esse é o nosso trabalho, servir a sociedade, servir o eleitor e a eleitora baiana. Então, porque todo mundo, né, Karina, me perdoe, só para concluir esse raciocínio que eu acho interessante, porque a gente vai tendo uma constante mudança, por exemplo, da inteligência artificial, que agora está muito mais forte, né, vídeos sendo feitos, que você parece que até é realidade. Então, às vezes não tem essa informação. Acessível a todo mundo. Total. Fiz curso de inteligência artificial. Excelente, para a pessoa identificar, né, pô, isso aqui não vou me influenciar por isso, porque às vezes toma uma proporção sem você saber. E o trabalho da justiça eleitoral disso é importante. Pessoas de renome, entendeu? Palestrantes de renome, para fazer palestras sobre registro de candidatura, sobre conduta vedada, sobre inteligência artificial, sobre prestação de contas, sobre juiz de garantias. Agora nós tivemos aí em Juazeiro falando sobre juiz de garantias, falando sobre violência, não é violência à mulher, porque se esquece muito da violência que é perpetrada à mulher e está lá previsto no Código Eleitoral. E se faz violência à mulher antes da eleição, durante a eleição e após a eleição. Né? E outra coisa que, assim, me desculpem os deputados, mas nós temos um Congresso machista. Enquanto continuar com essa situação hoje pendente de 30%, nós vamos ter esses problemas diários que nós temos de processos com relação à cota de gênero. Veio a súmula 73, com uma visão, com a mens legis, com a mensagem de proteger a mulher, mas ela deixou lacunas, ela deixou discussões. E hoje, o que nós estamos vendo, as mulheres não estão sendo protegidas com a súmula. Pelo contrário, tem mulheres que estão sendo penalizadas com a súmula. Por quê? Basta um dos requisitos não ser cumprido,
né, que são 3 requisitos básicos na súmula, que o DRAP cai todo, que a chapa cai todo. Então, uma mulher que não participou da fraude à cota de gênero, ela pode ser prejudicada. Presidente, esse é um aspecto que eu não posso deixar de pontuar. Importante. Fraude à cota de gênero. O senhor falou que se sente até... recebe como uma crítica, não gosta quando alguém fala o TRE faz excelentes eleições. Por quê? Porque trabalha muito mais do que nas eleições em si. E ano passado, como o senhor colocou, foram mais de 35 mil processos que foram julgados pelo TRE. Em um mês só, foram mais de 400 processos que o senhor mencionou Só aqui. em junho. Só em junho, em números... Nós julgamos 35 mil esse ano de 2025. Imagina. Então, Caramba. muitos destes processos foram em razão de fraudes à cota de gênero, né? Então, o que eu queria lhe perguntar, e apenas abrindo parênteses, para quem não sabe, nós temos, das vagas das eleições proporcionais, pelo menos 30% das candidaturas vão ser reservadas a um dos gêneros que culturalmente, né, pela projeção realmente que a gente tem na política, as mulheres, fica para o gênero feminino. Então, pelo menos 30% das candidaturas das eleições proporcionais vão ser dedicadas ali a mulheres. E aí o que acontece? Muitas vezes... Isso não funciona. Não funciona porque vão botar uma candidatura laranja ou fictícia, pro forma... É o que mais está acontecendo. Compor aquele quórum. A candidata que é candidata, ela no percurso, ela vira laranja para prejudicar o partido. Isso acontece, mas tem um outro lado também, né, presidente, como o senhor muito bem mencionou. Às vezes tem uma candidatura de uma mulher que está se inserindo na política com todos os desafios sociais, familiares e também no ambiente político, pouca injeção financeira, pouca expressividade nas urnas, né, não tem muito voto, tem toda uma impossibilidade, às vezes, de realização de campanha de forma mais ostensiva e que a oposição acaba, enfim, acusando de que seria uma candidatura fictícia, quando, na verdade, é uma mulher que está tentando se inserir e que vai prejudicar toda uma chapa e vai ter ali uma penalização por uma candidatura que era legítima. Então, tem esse olhar e o TRE Bahia tem tido um olhar muito atento a essas nuances, seja a quantidade de votos, seja a efetiva participação em atos políticos, seja a confecção e distribuição de material gráfico, de santinhos, de praguinhas. Participação, né, efetiva nas propagandas. Né? Gastos de campanha. Então, isso tudo tem sido olhado, vídeos, fotos, efetivamente com cuidado. Cada processo é um processo. Nós não podemos julgar em lote, porque é impossível. Nós tivemos situações lá, Karina, de que a mulher estava sendo violentada, né? Não digo fisicamente, mas psicologicamente, sim, pelo ex-marido. E ela não teve condições de realmente fazer uma campanha que deveria, né? E, com base nisso, queriam caçar a candidatura de toda a chapa. Isso. Aí eu pergunto, uma mulher que está com um problema familiar, que está sendo ameaçada, que está podendo perder o filho que está sob o seu poder, que entrou há pouco tempo para fazer a sua candidatura, ela tem condições de dizer, ela teve votação inexpressiva? O que é uma votação inexpressiva? Então, nós temos algumas nuances que precisamos analisar, prestações de conta zerada, né? Então, o TRE da Bahia está muito preocupado em analisar cada processo e ter coerência nas decisões. Eu não posso hoje decidir um processo de Caetité dessa forma, amanhã eu vou decidir um processo de Abaré, que é uma situação similar de uma forma distinta. Então, eu converso muito com os membros para que nós possamos ter coerência nos julgamentos. Exatamente. É lógico que daquele processo caberá recurso para o TSE, mas eu me preocupo muito com a visão do nosso TRE. Então, é difícil essa súmula, não é uma súmula fácil de interpretação e de efetivação. Mas nós estamos tendo cuidado para realmente proteger a mulher. Até porque se penaliza uma mulher como essa que o senhor colocou, que efetivamente estava tentando se inserir na política, mas teve entraves familiares que acabaram impossibilitando.
Se você penaliza essa mulher e uma chapa inteira em função dela, qual é a mensagem que você passa para as outras mulheres? É de um entrave maior. Até desembargador Danilo, quando esteve aqui, a quem mando um abraço, eu agradeço mais uma vez a participação, mencionou um caso de uma candidata, salvo engano, ela teve votação zerada. Mas que, quando foram verificar no processo, quando ela iniciou a campanha, ela descobriu um câncer, então ela se afastou daquela candidatura. Motivo mais do que justificável. Motivo mais do que justificável. Você vai dizer que essa mulher foi laranja? Então, até pelas peculiaridades regionais mesmo, temos cidades, municípios na Bahia que têm um número de população maior, tem outros que têm comunidades menores, povoados mais afastados. O que é pouca expressividade de votos? O que é um voto em Salvador, o que é um voto em Santa Terezinha? Né? Uma votação inexpressiva em Salvador, ou em Santa Terezinha, ou num município maior. Mas também tem outro lado, viu, Karina? Da mulher que também entra no processo para fazer a fraude. Sim. Entendeu? Ela entra com o objetivo de realmente fazer a campanha, mas nesse percurso ela quer prejudicar o partido e ela vai fazer campanha para outro candidato, certo? Vai fazer campanha para outro candidato com o objetivo de auferir alguma vantagem a posteriori, que nós temos também que combater. Sim, sem dúvida. Porque o partido também não pode ficar prejudicado, porque quando verificada essa fraude, o DRAP cai todo. Então, são situações muito peculiares que temos que analisar. Caso a caso. E eu espero, né, que o TSE, eu tenho verificado as decisões do TSE, a Bahia, inclusive, nós estamos com um percentual muito bom de aprovação no TSE das nossas decisões, pela coerência que nós estamos utilizando. Espero que o TSE até reveja essa súmula para que realmente a gente possa realmente cumprir o desiderato da mensagem da lei, que é de proteção à mulher, Perfeito. que não está acontecendo. Agora, uma situação, Karina, que eu só vejo essa situação resolver quando o Congresso colocar cadeiras efetivas. Enquanto ficar percentual, essa confusão que gera essa cota de gênero vai continuar. Na hora que estabelecer cadeiras e que a mulher tiver o direito, porque essa conversa de que mulher não quer participar, que mulher não quer, que é difícil conseguir uma mulher para participar de eleição, para mim, isso é falácia. A mulher quer participar, mas a mulher quer participar de forma com igualdades. Ela quer ter condições financeiras do partido para poder fazer o seu trabalho, poder fazer a sua campanha, né? Perfeito. Então, você não pode dizer, me candidato, e qual foi o suporte que você está recebendo? Suporte zero. Como é que você vai se eleger? Então, é muito complicado. É muito complicado. E nesse aspecto da candidatura de vagas efetivas, não só na percentual de vagas efetivas, não só de candidaturas, tem um projeto de lei, o 112 de 2021, do senador Marcelo Castro, do MDB, que traz algumas modificações, e uma delas é justamente isso. Está bem avançado, né? Aí a discussão é só sobre o percentual. Que se querem 15%, querem 20%. Exato. Eu acho que poderia se começar até com um percentual menor, né? Mas com cadeiras efetivas. Né? Que aí seria uma forma até de não isso lidar com essas paulatinamente fraudes. ir se desenvolvendo para uma melhoria, né? Um estudo, né, a respeito dessa situação. Mas esse é um pensamento meu, né? Aí cabe à Câmara de Deputados, né, fazer as modificações devidas e as inserções necessárias. Perfeito, presidente. Bom, eu tenho só mais uma pergunta, presidente, até pelo nosso horário passar rapidinho. A gente está aqui batendo um papo. Já estamos aqui há quanto tempo? Já vamos tem chegando uma hora já, né? Uma hora? Passou rápido. Quando eu passo rápido, é sinal que a conversa foi boa, né? Com certeza. Na verdade, eu, como última pergunta, na verdade não é uma pergunta, o que gostaria que o senhor, como presidente, deixasse uma mensagem aqui para os eleitores nessas eleições, né? Quais são as orientações, o que é que o senhor traz para eles, para que a gente possa, né, aqui ter uma abrangência muito grande nessa divulgação. Bem, primeiro é falar sobre a urna eletrônica. Nós agora vamos fazer, em março, 30 anos de urna eletrônica.
E agora, em fevereiro, fazemos 94 anos de justiça eleitoral. Então, o que eu tenho que dizer ao eleitor? Confie na urna eletrônica. Perfeito. Confie porque a urna é segura, a urna é transparente, a urna não é violada. Não é violada. E aí eu procuro fazer uma retrospectiva, porque eu sou juiz de carreira. Eu comecei na comarca de saúde e com 2 meses de comarca, novinho, eu já estava fazendo uma eleição em Ponto Novo. A urna era de lona. A urna de lona é que propiciava a fraude. Eu sou juiz eleitoral, mas antes de ser juiz eleitoral em saúde, eu era escrutinador. Então, eu tenho uma expertise de eleição. Sim. Então, nós tínhamos 3 momentos para aquela urna eleitoral de lona ser violada. Primeiro momento, o juiz colocava os votos, eram colocados na urna, ele vinha com uma placa e rubricava para não ser violado aquela rubrica do magistrado. Bem, em alguns casos que o juiz não estivesse atento e diligente na urna de lona, aquela urna podia ser violada e poderiam ser colocados votos ali, nos votos brancos e nulos. Sim. Primeira possibilidade de fraude. Isso eu falo com propriedade, porque eu trabalhei com urna de lona. Segundo momento, a contagem do voto. Na hora que você cantava o voto, fulano de tal, alguém ia anotar. Sim. Aquilo ali poderia ter um erro e ali poderia ser uma fraude. Uhum. E o terceiro momento era a transferência para o boletim de urna, né? Que também poderia ser fraudado. Então, oportunidades de fraude existiam, mas lógico que nós tínhamos, à época, juízes diligentes, juízes corretos, probos, que estavam ali atentos e servidores para que essas fraudes não existissem. Mas a gente não pode esquecer da possibilidade. Sim. E nossa urna eletrônica tem o quê? Segurança total. Segurança total. Na hora que inicia o nosso processo de votação, a urna tem uma chamada zerésima. O que é zerésima? Vai sair um boletim dizendo que não tem nada dentro daquele computador, porque a urna é um computador, né? Depois, às 17 horas, encerra a eleição, vai sair um boletim dizendo a votação que foi feita, quem foi votado, quem não foi votado. Então, você ali está com os fiscais dos partidos, com os candidatos que estiverem presentes para saber a votação, que vai ser a transferência fidedigna para o TSE. Então, essa situação de muitas pessoas dizendo que a urna não é confiável, que a urna teria que ter isso, teria que ter aquilo. Nós tivemos eleições limpas, transparentes, com peritos, tivemos empresas e segmentos internacionais, nós tivemos aqui, participando da eleição e mostrando que nossa eleição é a eleição mais tranquila e segura do mundo. Do mundo. Não sou eu que estou dizendo, não. Uhum. São as instituições internacionais que vêm fazer esse trabalho de auditagem das nossas urnas. Nós temos também, no dia da eleição, nós chamamos de uma auditoria paralela. É como se fosse uma eleição paralela. Nós também temos aquele trabalho da escolha dentre as urnas de todo o estado da Bahia, num sorteio, onde a urna pode estar. Eu falo sempre de Abaré, porque eu fui juiz da zona eleitoral de Abaré. A urna de Abaré, se for sorteada, tem que se pegar um avião, um helicóptero, ou vem de carro para vir para aqui, para Salvador, para ver se a urna está com alguma coisa de irregularidade. Uhum. Então, todo o trabalho é feito pelo TRE, todo o trabalho é feito pelo TSE para dar segurança e transparência de o que tem ali dentro realmente é a vontade do eleitor. E essa é a função da justiça eleitoral. Democracia, lutar e manter pela nossa democracia e manter pela vontade popular, que é quando você se dirige e faz o seu dever cívico de votar. Perfeito. Presidente, eu teria muitas outras perguntas, mas eu vou fazer uma última, porque sei que seu tempo é corrido, sei que o senhor tem compromisso depois daqui. Ele agradeço por esse momento conversando conosco, mas eu queria lhe perguntar, falamos da alta judicialização
das eleições de 2024, em relação particularmente à fraude à cota de gênero. As eleições de 2022 também foram marcadas por uma intensa judicialização. Agora, de 2026, o que o senhor espera? É uma alta judicialização também, sobrecarregando o judiciário? Tem algo que o Poder Judiciário possa, conjuntamente, um diálogo prévio, alguma forma de conscientização dos partidos, para que não haja esse sobrecarregamento desnecessário, muitas vezes, do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário possa efetivamente focar sua atenção naquilo que importa, que é a rigidez das eleições e, enfim, né, ao cenário democrático que as eleições propiciam? Olha, eu na verdade, vislumbro que o TRE e o TSE sempre buscam o diálogo, sempre buscam essa conversa, né, com os partidos políticos para se evitar essa judicialização. E não vejo nessas eleições essa possibilidade. Por quê? Nós somos um país que tem uma cultura de litigar. Nós não temos a cultura de acordo, né? É verdade. De ouvir, de conversar, de sentar numa mesa. Então, eu espero que as conversas que são feitas com todos os partidos, que realmente cheguem a um resultado e que, se não chega a uma judicialização, como eu acabei de dizer, nós julgamos esse ano 35 mil processos. 35 mil processos em um ano. A Corte julgou 2.000 e poucos processos, a Corte Eleitoral, os 7 desembargadores. Mas os juízes das 199 zonas julgaram 33 mil processos. Isso é um absurdo, né? Nós temos que buscar não ter tanta judicialização. Mas nosso país é um país, né, que vive, né, do litígio. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Então é isso, presidente. Quero lhe agradecer mais uma vez, ressaltar a honra e a alegria que é recebê-lo nesse episódio especial, do primeiro episódio do ano do JustPod, um ano eleitoral, e dizer que é uma honra trabalhar na área eleitoral e na área criminal com o senhor, estando à frente, com atuação há tantos anos destacada e proba e correta e preparada no Poder Judiciário, tanto eleitoral quanto criminal, e dizer que o JustPod está de portas abertas. Vai ser uma honra recebê-lo sempre que o senhor quiser. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a Karina, a Matheus, né? Foi um prazer, foi uma alegria e uma honra estar aqui. Nosso. Espero que tenha trazido informações realmente para os nossos eleitores, eleitoras baianas, né? Dizer que o TRE está de portas abertas, que o TRE está em busca do eleitor, da eleitora, em busca de trazer ferramentas, cada dia aprimorando mais os sistemas, a parte de tecnologia, avançando nas comunidades que realmente precisam de uma maior atenção do TRE, essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que realmente querem exercer o seu dever cívico, mas sentem dificuldade. O TRE não está inerte. O TRE está atento a essas questões e aí eu agradeço o espaço, né, que foi me dado, porque isso é de suma importância, e conclamar a todos os jurisdicionados, todos os eleitores e eleitoras, porque essa jurisdicionada é porque eu sei que eu estou trabalhando também, acumulando, né, no gabinete criminal, então chamo de jurisdicionado, mas falar dos eleitores e das nossas eleitoras, procurem o TRE, não deixa para 6 de maio, procurem fazer seu alistamento, procurem regularizar a situação eleitoral, porque isso você exercer a sua cidadania, é exercer no dia lá, na eleição, que nós estamos falando assim, estamos em janeiro, mas daqui a algum tempo já está na eleição. Primeiro turno, 4 de outubro, segundo turno, dia 25 de outubro. O segundo turno, né? E com fé em Deus, vamos continuar nesse trabalho de servir a sociedade baiana.
Muito obrigado a vocês dois. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. presidente. Foi um prazer. Então é isso. Prazer todo nosso. Muito obrigada. E fechando aí o primeiro episódio com chave de ouro. Um ano aí que será de muitos episódios especiais. Muito. Só tá começando. Então, Até mais. até a próxima.